Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradeço a organização, agradeço as pessoas presentes, agradeço a estrutura para a gente poder estar aqui reunidos hoje e conseguir apresentar esses ótimos projetos que estão dentro do dia de hoje, já estão sendo apresentados. Bom, eu me chamo Felipe, sou Felipe Ferreira Silva, sou engenheiro de vendas da região de Minas Gerais. Estou na Spray Systems há 7 anos, tá? Sou engenheiro químico e trabalho na parte técnica e comercial, junto com o outro representante, o Roberto Matos. Então, nós dois somos responsáveis aqui pela região de Minas Gerais e Pará também. Vou falar um pouquinho sobre a Spray Systems. A Spray Systems são 85 anos de mercado, de atuação, 40 anos no Brasil. São 21 fábricas, onde a sede fica em Illinois, Estados Unidos, são 2 unidades fabris, sem escritórios comerciais, tá? Onde temos representantes no Brasil inteiro para atuar na necessidade do processo. Mais de 200 aplicações diferentes, né? 400 patentes ativas de produtos, ISO 9001, ISO 14001, a Spray Systems, a fábrica fica em São Bernardo do Campo, a fábrica do Brasil, toda a unidade fabril fica em São Paulo, toda a parte fabril da América Latina, né, é fabricada em São Paulo. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a pulverização precisa, depois eu vou passar sobre alguns processos, vou falar sobre um produto e depois eu vou finalizar com algumas fotos e alguns cases e alguns resultados que nossos clientes conseguem estar obtendo com o nosso trabalho. Vou falar um pouquinho sobre a pulverização precisa. A pulverização precisa, que a gente consiste na pulverização precisa? Tá passando. Quais são as funções da pulverização precisa? Quebrar o líquido em gotas. Tá? Mas qual que é quebrar o líquido em gotas, determinar a pressão das vazões, gerar um jato controlado e uniforme, promover impacto à gota e promover velocidade à gota e economizar dinheiro sem perder a eficiência do processo. Então, nós temos um fluido, nós trabalhamos em quebrar a gota e promover todas essas características para o processo. Mas, por que quebrar o líquido em gotas? Né? Deixa eu voltar. Por que quebrar o líquido em gotas? Agora, para poder reduzir o consumo de fluidos, porque você tem uma gota de um valor, um tamanho grande, eu consigo dividir ela e proporcionar impacto e velocidade numa maior cobertura. Reduzir o consumo de fluidos, de água, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do produto e tornar o processo ecologicamente sustentável, junto com a economia de água. A Spray Systems hoje atua em diversos segmentos, açúcar e álcool, siderurgia, papel, celulose, automobilístico, e um dos mercados que a gente atua já fortemente é a mineração, que é o que a gente vai falar agora. Tá? Eu poderia, na parte técnica de bico, eu poderia falar bastante coisa, mas como a gente tem um tempinho um pouquinho curto, mas depois a gente pode conversar mais, eu posso passar mais dados e apresentar mais sobre a tecnologia da especificação dos bicos e qualidade. Como alcançar uma operação sustentável, eficiente e segura através da pulverização? Essa é a grande pergunta, né? Hoje, eu vou falar de peneiramento. Tá? O que normalmente eu encontro nos processos, né? O pessoal utiliza hoje, pelo fato de conhecimento ou pelo fato de talvez ser o que a gente tem no processo, são os tubos furados, né? Que normalmente o pessoal põe simplesmente para jogar água, para poder fazer uma lavagem. Tem os chuveiros com um tipo de bico pé de pato, que o pessoal fala, né, que é o bico que eu possuo um maior ângulo de cobertura, mas eu tenho uma maior vazão e tenho baixo impacto. Poderia falar sobre impacto? O que é o impacto? É a massa de água que eu preciso para remover a massa de minério ou de sujeira com uma certa pressão e uma certa velocidade. Tudo isso é calculado para que a gente possa ter uma eficiência de limpeza. E também temos os chuveiros,
né, com o bico autoalinhante, assim, o bico autoalinhante ele já vem posicionado na posição correta e não temos como montar errado, né? Então eu também forneço esse tipo de produto. Esse produto tem uma eficiência, eu já consigo calcular o impacto dele, porque o bico é um orifício calibrado, eu consigo fazer essa distribuição e calcular esse impacto para poder dar uma eficiência de lavagem, no caso do peneiramento. E tem a vazão calculada, só que alguns processos, por exemplo, na peneira eu preciso parar a peneira para fazer uma manutenção, para fazer uma limpeza. Então, esse processo do spray system, do bico da spray system autoalinhante, eu tenho esse ponto a ter que parar para poder fazer a limpeza dos bicos, né? Hoje, o que eu encontrei de alguns problemas encontrados para falar de peneiramento? Como fazer a manutenção e a limpeza dos bicos com segurança, né? Porque hoje você precisa parar, eu preciso o operador entrar lá dentro para poder fazer uma limpeza. Como garantir que a lavagem dos bicos, os bicos estejam montados só a questão do projeto, né? Porque uma rosca para cá, uma rosca para lá, um jato interfere no outro, e eu tenho problema de limpeza no produto. Como economizar água no processo de classificação? Como alinhar os bicos no primeiro, segundo e terceiro deck, né? Como reduzir o tempo de parada das peneiras não programadas, né? Algumas necessidades que foram faladas, que foram expressas, né, para mim poder trabalhar e que eu encontro no dia a dia. Segurança dos operadores, né, afastando de partes móveis, partes rolantes, fácil de manutenção dos bicos, né, isso é uma exigência, fácil de montar, fácil de limpar. Garantia de montagem que sempre está na posição correta. Confiança operacional, custo reduzido de reposição dos bicos também. Economia de água e possibilidade de substituição do bico sem ter que parar, né? Tudo isso atrelado, a Spray Systems tem um produto já muito consistente no mercado, de álcool-açúcar, de açúcar e álcool, de papel e celulose e também, agora na mineração, que contempla segurança operacional, consumir a água somente o necessário, tá? Mediante aos cálculos de impacto, manutenção e através de uma auditoria que nós fazemos em campo para viabilizar todo esse projeto. E se a Spray System ajudar no melhor a tecnologia de lavagem de minério com segurança aliada à economia de dinheiro? Essa é a pergunta que a gente vai responder. E se realizar a distribuição dos bicos na peneira com segurança sem precisar parar? São as perguntas que a gente vai recorrendo, né? Vai entendendo. E se for possível garantir que os bicos estarão sempre na posição correta de instalação? E se for possível proporcionar economia de água no processo de lavagem de minério? E se for possível fazer a manutenção dos chuveiros de forma segura, principalmente no segundo deck, que é o espaço confinado, o espaço de 200 milímetros, somente para você entrar e fazer a manutenção? E se for possível fazer o diagnóstico em campo, através de uma auditoria, para poder fazer o estudo de aumentar o impacto e reduzir vazão? É esse nosso trabalho. E se for possível proporcionar uma maior eficiência de lavagem de minério com segurança aliada à economia de dinheiro? Para isso, eu apresento para vocês o chuveiro com escova, uma peneira classificatória. O que consiste o chuveiro com escova? Ele é um chuveiro onde eu tenho um volante, eu tenho uma escova internamente, e ao movimentar a escova, o bico ele tem um orifício para dentro da tubulação, ele não é para fora. Tem possibilidade de colocar num prolongador onde a gente tem um sistema diferenciado, onde ele faz a limpeza primeiro do prolongador, então tudo que passar pelo prolongador vai passar pelo bico, é uma tecnologia, depende de peneiras com uma maior altura, a gente consegue atuar dessa forma. Então é um chuveiro que a gente pode fazer principalmente no segundo deck, onde você não precisa parar a peneira para poder fazer a manutenção, ou simplesmente em questão programada de tempos e tempos, fazer a limpeza dos bicos e garantir. O bico é autoalinhante, garantir qualidade do processo, garantir a vazão de projeto ou a distribuição está uniforme. Cobertura, CV, o cálculo de cobertura que nós fazemos para poder garantir a performance e a limpeza do minério, no caso. Aqui é o chuveiro com escova em operação. Eu tenho aqui o CV,
né? Eu tenho o CV, que é o cálculo de variação, que é a sobreposição e a cobertura que o bico consegue proporcionar. Eu tenho uma foto dele com a válvula aberta. Essa válvula é feito dreno. Eu giro o volante, o dreno faz essa saída de água onde a sujeira é eliminada e o processo não tem perca de eficiência enquanto essa válvula está aberta. Então a gente consegue proporcionar a mesma limpeza durante o processo. Benefício do chuveiro com escova: garantir a montagem dos bicos de forma original, a segurança dos operadores para ficar fora de partes rolantes, custo de reposição reduzido, os bicos são extremamente simples de montar, confiança operacional, sempre o projeto vai estar adequado, fácil manutenção e possibilidade de exibição dos bicos sem parar a peneira. Rapidinho. Aqui são algumas fotos, segundo deck, chuveiro para alguns chuveiros instalados recentemente. Tem um chuveiro em operação. Tem mais um chuveiro aqui em operação. Algumas fotos instaladas. Chuveiros, principalmente primeiro e segundo deck. Algumas outras aplicações para chuveiro com escova na mineração. Peneira classificatória. Separador magnético tipo tambor, exatamente para ter espaçamento das pessoas das partes móveis. Filtro horizontal. É possível também fazer esse chuveiro com escova. E alguns outros casos de referências que trabalhamos juntos com nossos clientes para que possam ter resultados e economia de dinheiro. Pessoal, obrigado. Desculpa, foi um pouco rápido, mas obrigado. Eu estou lá fora, a gente pode conversar e esclarecer mais dúvidas sobre o processo e sobre o nosso equipamento.